Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o terceiro episódio do podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do centro da capital gaúcha. Eu sou Kátia Marco e comigo, pilotando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! Também na bancada, o homem que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Oi, Kátia. Oi, Centeno. Tudo bom? Bom dia, Adão. E ao lado dele, o nosso convidado de hoje, o cantor, compositor, poeta, Raul Elvanger. O Raul não vai falar hoje de música, mas sim de um acontecimento do qual ele foi testemunha ocular da história. O golpe de 11 de setembro de 1973 no Chile, que derrubou uma democracia e implantou uma ditadura. O golpe dos generais fará 50 anos dentro de alguns dias. Raul estava exilado no Chile, viu tudo de perto, conseguiu escapar da repressão e vai nos contar todos os detalhes. Ele também está organizando um reencontro no Chile dos exilados brasileiros. Bem-vindo, Raul. Obrigado, bom dia. Agradeço o convite. Um abraço em todos os colegas jornalistas. Gente, mas antes da gente começar esse bate-papo que promete, né, temos aqui uma medalha para mostrar para vocês. O Brasil, de Fato, também ganha medalhas. Né? Recebemos na semana passada, no dia 17 de agosto, uma medalha da Assembleia Legislativa pelo mandato, né, do deputado Adão Preto Filho. Olha, interessante esse presente. Nós estamos, inclusive, tentando um contato, difícil contato, com o Mauro Cid, com o nosso ajudante de ordens, para ver se ele consegue uma negociação interessante assim para nós, né? Esse negócio de medalhas e joias é sempre muito perigoso, né? Qualquer problema, o Vacep recompra depois, se for. Isso, perfeito. Não, gente, essa medalha está guardada sob 7 chaves e não vai para o câmbio. Então, bora lá, Ayrton. Vamos falar do que interessa hoje no programa. Essa foi um presente legal, né, Kátia? Legal, merecido, legal, moral e ético. Perfeito. Bom, Raul, assim, onde é que tu estavas no dia 11 de setembro de 1973? E como é que tu conseguisses salvar o teu couro naquela circunstância terrível? Bom, eu sempre dei no couro, porque eu jogava bem futebol, entendeu? Então, esse negócio de couro aí, mais ou menos eu resolvia. Agora, assim, eu morava em Santiago com a minha namorada, então, a Eliana Chaves, que depois se tornou minha esposa e é mãe do meu filho, Santiago. Com outro casal. E agora avó do teu neto. Iago. Exatamente. Um outro casal, também porto-alegrense, o Roberto Metzger, que era o dono do bar Johannes Brahms, na Cristóvão, esquina Santo Antônio. Um bar que é chorado até hoje, de saudade, que era muito bom. E a esposa dele, a Vânia Stagleder, o filhinho de 4 anos, o Charles, que tinha o apelido de Bito. E depois nós soubemos que ela estava grávida do Eduardo, que é o Dudu. Na época? Na época, no dia do golpe, ela estava grávida. Mas eu não sei se ela ocultou ou se... Bom, enfim. Então passou por todas as peripécias do golpe posteriores. Foram períodos muito, muito duros para todos nós. Todos nós, tanto esse grupo, né, essas 6 pessoas, quanto para todo mundo, para todos os chilenos. Foi um período dramático. Então, digamos... Eu vou resumir. Eu estudava na Universidade do Chile, na Sociologia do Pedagógico. Eu saí cedo, fui na esquina fazer fila para
Eu não quero falar muito, entendeu? Mas eu fui falar fila para comprar uma coisa que chamava el chanchotino. Era uma bola de carne de porco, de chancho, que a China mandou um navio cheio disso para ajudar lá, porque tinha muito desabastecimento que era provocado pela ocultação dos alimentos que era feita pelos donos dos alimentos, né? Então tinha juntas de abastecimento em cada esquina e eu fui lá, fiz a fila, 6 horas, trouxe o chanchotino, larguei em cima da bancada ali da nossa cozinha e para descongelar, porque a gente estava louco para comer um pouquinho de carne. A coisa que mais não tinha era carne e cigarro. E gaúcho gosta de... Então a gente olhava, que ela era uma bola grande, assim, de 5 quilos. Só filezinho, assim, ele era embrulhado, fechado e ficava um negócio assim. Larguei a bola em casa, peguei a lotação, que se chama liebre, e fui para minha faculdade ali, levava uns 20 minutos. Cheguei lá, não encontrei ninguém, né? E já estava em todas as rádios que estava em marcha o golpe. A gente logo soube. Quando eu cheguei com o chanchotino, estava a notícia do golpe, digamos, 7 e pouco. Então, cheguei lá, nós íamos resistir, estava todo mundo combinando, os partidos, o PS, o PC, o MIR, o MAPA, os cristãos, tudo, a frente de estudantes. Cheguei lá, encontrei 3, 4 gatos pingados, pensei nas pessoas da minha casa e voltei. E aí já começou a faltar liebre. Já não tinha liebre, tinha chancho, mas não tinha liebre. Então, aí cheguei em casa e, bom, então foi isso que aconteceu nesse horário. Então, aí o que a gente fez? Eu fui num algum telefone do bairro, algum amigo, liguei para uma família de amigas minhas, 4 mulheres, uma senhora e 3 filhas, e essa senhora veio com o carro dela e... É a chilena. A chilena, a Cuca Romo. Agendes, inclusive ela é agente. Maria Teresa Romo Agendes. E aí as pessoas do teu apartamento, teus amigos, foram abrigados por essa senhora. Ela nos levou para a casa dela, num outro bairro lá, mais classe média, mais alta. E o Bob ficou em casa com a tarefa impossível de fazer desaparecer os nossos livros de marxismo e não sei o que, do Mao Tse Tung e não sei o que, do Lenin. Ficou picotando. E Pobre combinamos coitado. com o japonês da esquina, que dirigia a junta de abastecimento, que o Bob, de meio da tarde, ele ia por cima dos telhados para lá. Porque os vizinhos daqui, um vizinho nos apontava o dedo assim. Espera aí, seu safado. Cara ali que não... A gente nem conhecia ele, mas ele... Sim, mas Ele conhecia vocês. Ele nos conhecia e foi ele que nos entregou. era Tanto o dedo do quarteirão. É uma iniciativa dele por mentalidade de bandido mesmo, porque todos os outros reacionários do quarteirão, amigos, nós nos ajudavam, nos esconderam, nos davam o telefone, ligavam para o Brasil, correndo risco, entendeu? Teve muita ajuda. Ou seja, haviam pessoas que, mesmo de direita, Claro, totalmente. tinham um Sim. sentimento de fraternidade em relação Totalmente. aos brasileiros que estavam lá exilados. Exatamente. Essa classe média chilena era um grupo social muito interessante, entendeu? Muito educado no iluminismo, na educação, na democracia, com uma longa tradição, com respeito. Cada um tinha seu partido, discutia, brigava, não sei o quê. Todo mundo se respeitava. Então, foi muito legal isso, entendeu? Aí fomos para lá e lá ficamos. Aí, claro, chegou meio-dia, já veio as primeiras pronunciamentos do rádio, né? E chamava bando. Bando número 1. Bando é um termo militar, é proclamação, acho que é. Bando número 1, bando número 2, bando número 3. E os aviões já... Ah, não, peraí. Tá, Nessa hora já tinham aí que tá. explodido o palácio, não? Não, aí que tá. Eu não quero falar muito ao mesmo tempo, entendeu? Mas vou falar essa parte que eu sei que ela é bem Não, grave. acho que isso é bem importante de... É assim, enquanto a Cuca não vinha buscar a rapaziada, né? Que era uma criança, 2 mulheres, e uma grávida e eu, a gente abriu o forno e botou a bola de chancho para dentro do forno. Para ver se conseguia descascar uns E pelo menos comeu os bifes. Nessa hora... E a gente se queimava. Mas o detalhe é que o fogão ficava numa posição
esse apartamento devia ser umas 30 ou 40 quadras do Palácio de la Moneda. O fogão em cima tinha uma janela. E a gente ali lidando com o Chante no fogão. Aí tinha que abrir a janela, porque foi ficando calor. E aí a gente ouvia o ronco dos aviões, que fazia assim, drrr, vinha para trás. Aí passava atrás, drrr, atrás da gente. Aí, brrr, ia pro centro. Aí não se ouvia mais, mas a gente via os aviões picando. Era o próprio bombardeio. Raul, qual era o clima nesse dia na cidade? O que se sentia? Por exemplo, em relação... vocês estavam a algo como 30, 40 quadras do Palácio de la Moneda. O que vocês viam em relação a isso? O que acontecia? Assim, ó. Eu acho que, para tentar resumir numa palavra, eu chamaria de perplexidade. Havia muita sensação de que ia acontecer um golpe de Estado e a gente brasileiro... Pois é, isso, né? Porque já vinha sendo preparado, Sim, né? claro, mas era diferente a gente ser brasileiro, que tinha saído daqui justamente, né, nessas circunstâncias de 64, do ato 5 de 68, e eles lá. E que diziam claramente, tinha partido importantíssimo, partido político, dizia, não vai ter golpe, as Forças Armadas chilenas são democráticas. Porque Tanto que não havia um plano para esse golpe, para Sim. resistir. Não havia. Raul, o importante é o seguinte, o Chile, ao contrário dos demais países da América Latina, tinha uma tradição democrática, não é? Ele tinha essa tradição democrática e talvez por isso devia cimentar esse tipo de opinião, né? Não vai ter golpe. Sim, é baseado numa tradição que vem, inclusive, de 1830, do Diego Portales, né, que lá com o San Martín, quando eles criaram o Chile, nasceu uma constituição liberal, junto com a Argentina, por exemplo, né, que veio embora e foi ser reformado em 1920, por alguma circunstância, sei lá que eu não sei. E, entretanto, aí havia um pouco de mistificação, porque em 1952 teve uma frente popular que ganhou a eleição de centro-esquerda, do Gonçalves Videla, e o cara ganhou a eleição e deu um autogolpe. Aí foi quando o Neruda teve que fugir cavalgando a mula por cima dos Andes, etc, etc. Entendeu? Então é um pouco... havia um pouco de bombeamento nessa ideia da democracia, né? E os sinais não eram bons, né? Não eram bons. Mas eu queria voltar ao dia ali, né? Tu estava falando da questão do bombardeio, que vocês, né, ouviam o bombardeio, da onde vocês estavam. Sim, o bombardeio a gente não ouvia. Não dava para ouvir. Isso para mim música. Claro, porque ele estava... O som, os hertz eram trancados pelos prédios. Certo. A gente via os aviões direitinho na janela, assim, perfeitamente. Mergulhando. Mas justamente estranho era isso, era bram, bram, bram. Não escutava nem o bombardeio. Não escutava nada, né? Mas aí o rádio estava falando. Os caras estavam falando, o Allende vai falando, fala 1, 2, 3, e os caras apertando e dizendo que já as rádios foram começando a se dividir, foi reduzindo as rádios normais e foram ficando no ar só as rádios que estavam sob intervenção imediata ali. Os caras fizeram as rádios do golpe. Claro, imediatamente os caras foram para a rádio. Lá que estava a comunicação, que ia fazer com que as pessoas se mobilizassem ou não por algum sentido. Isso aprenderam com o Brizola aqui na legalidade. É assim mesmo, foi assim. Eles foram O Brizola conseguiu impedir o golpe, né? A mobilização da legalidade conseguiu impedir o golpe. Com a rádio, inclusive. Com a rádio. Então, assim, tentando resumir o nosso dia. Aí eu fiquei lá. Aí começa assim, toque de queda, toque de recolher total. A ordem para o soldado chileno, patriota, ante qualquer pessoa que apareça caminhando na rua, atirar na cabeça. Nossa. Não atirar no corpo, atire na cabeça para matar. Nem falava em estrangeiro ainda, era para todo mundo. Isso aí durou 1, 2 dias, eu não me lembro bem precisamente. E eles chamavam patriotas. Eram os chilenos contra os comunistas, que iam estuprar criança, a invasão do estrangeiro, dos vermelhos, dos russos. É a mesma retórica. Assim. A mesma retórica. E os cubanos, que não sei o quê. E os brasileiros. Daqui a pouco aparece ali pelo bando 3 ou 4. Especialmente pedimos aos vizinhos todos que denunciem cubanos e brasileiros.
Entre os cubanos, especialmente o senhor Teotônio dos Santos, e começou a dar uma lista de brazuca, né? Geralmente os caras que eram conhecidos, eles não sabiam muito sobre a gente, não estavam preocupados com a gente, entendeu? Então era professor conhecido, não sei, Paulo Freire, não sei quem, eu não me lembro, mas assim, nomeavam conhecidos nossos, com quem eu estudava, por exemplo. Né? E tinham as rádios e tinham os aviões também, depois lançando panfletos mas isso não tinha muita importância. pedindo justamente, invocando essa perseguição. Não tinha muita importância, né? Eu acho que o que teve importância nos panfletos, eu não sei bem, mas foi mais panfletos jogados nas grandes vilas populares. Panfletos doutrinários, explicando o golpe, que era bom, que foi mais isso. Era uma maneira deles chegar naquelas vilas. Sim. Entendeu? Então houve muito isso. E houve, já na primeira noite, bombardeio nessas vilas, que lá na casa onde eu fui, lá no bairro Tombalaba, eu acho que chamava, na casa de Troncos Viejos, a gente escutava os bombardeios de noite, na volta, ali, porque é uma região já chegando fora da cidade, subindo a cordilheira, e com ocupações e casinhas de zinco, e estava muito efervescente esse movimento de ocupar terrenos suburbanos por moradia, etc, etc. Era um movimento, inclusive, era uma vertente política nacional, esse movimento do sem-teto. Chamava-se Las Tomas, as tomadas de terrenos. Eu tinha acompanhado isso quando estudei em Concepción. Algumas vezes nós tínhamos aulas fora da cidade, em tomas, de bapuches. Foi uma escola para mim maravilhosa, com as árvores recém-cortadas, assim, sabe? As criancinhas ali, o fogo, aquele perfume de pinos, assim, né? Lá é muito exuberante. Isso é no sul do Chile. Isso é no sul, 500 quilômetros ao sul de Santiago, em Concepción, onde eu morei no primeiro semestre que eu fiquei lá. Então, nesse dia, aí foi isso, foi piorando. Aí, e o Bob ficou lá, e o Bob ia dormir na casa do japonês, porque ele ia ficar no telhado do japonês. Mas não foi. Não foi, mas a gente não sabia. Aí passou um dia... Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não, nem telefone tinha, Nem praticamente. telefone. Nem telefone tinha. Então, daí Tinha que mandar um e-mail. Aí um vizinho nosso, que era de uma família que tinha uma rapaziada, uns adolescentes queridos, a gente apelidava ele de Colo-Colo, o Eduardo Letelier, ele ligou para cada cuca, cujo telefone era 26 28 10. Se alguém quiser conferir. E disse, olha, o Bob sumiu. E a casa de vocês está toda arrebentada. Tá. Aí tu voltas lá. Aí quando começou a dar a abertura do toque de recolher, 1h, do meio-dia até 1, das 11, foi aumento, porque a pessoa tinha que comprar comida, tinha que ir no posto de saúde, tinha que trabalhar. O povo em geral, assim, né? Então começou a abrir, aí, com cuidadinho, eu comecei a ir lá. Aí cheguei lá, aí os vizinhos descreveram, eles, 8h da noite, baixou aqui uma patrulha militar, entraram com os fuzis, quebrando tudo na casa de vocês, que era num primeiro andar assim, subiram ali aos pontapés, aos corenhados, quebraram tudo, pegaram o Bob, levaram o Bob, e em seguida estacionou o caminhão do glorioso exército chileno e limpou a casa de vocês. Não vão encontrar nem uma cueca lá. Violão, imagina, coisas de afeto, assim. Roupa, a gente saiu com a roupa do corpo. Por sorte que os documentos... eles levaram tudo, roupa, tudo. A gente saiu correndo de manhã, tá? Meio-dia. Sim. Eles limparam a casa, era o botim deles. Levaram, inclusive, o Chanchochino. Mas, eu nunca tinha pensado. Ai, imagina! A festa que fizeram com o Chanchochino. Isso não queimou. O Bob deixou acesa o forno lá e o Chanchochino. Bom, aí tá, aí vai, aí o Colo-Colo me ajudando, esse menino, a gente foi 3 quadras assim na rua Miguel Claro, tinha uma comissaria, uma delegacia do bairro. A gente foi lá, né, e perguntando, assim, eu caprichando, eu falava direitinho o sotaque chileno, e aí o cara meio sorridente, assim, o sargento, ali disse, não, aqui não sei, não... Quem sabe você vai lá no ginásio Chile ou no estádio Chile, dá uma olhada lá, porque aqui na delegacia não aconteceu nada nesses dias, aqui não passou nada. Bom, e realmente não tinha passado porque os caras não tinham confiança nos policiais civis
E hoje aparecem muitos relatos de perseguidos que, na hora da perseguição, foram sutilmente ajudados. Né? Não só lá dentro, no estádio, na prisão, no chilindró, na tortura, não, até nessas pequenas coisas. Né? Tinha o regimento Tacna, que era violentíssimo. E o outro, de Santiago, o Buin, hoje aparece 500 histórias dos caras fazendo de conta que estavam prendendo as pessoas. Olha Um só. vizinho denunciava, o Buin era típico disso. Tem amigos meus. Chegava, buzinava, levava o cara preso, o cara quase morria, o casal de brasileiro lá que não estava entendendo nada. Aí, daqui a pouco, tá lá, parava numa esquina. Te manda, malandro, te manda, entendeu? Largava o cara no meio da rua e ia embora. Entendeu? Então, aconteceu muito essas coisas de simulação, porque tanto que a soldadesca e as oficiais que participaram do golpe físico, do operativo, digamos, na continuação, e depois dentro dos campos de detenção e concentração, foram todos trazidos de província, para não ter vizinho, nem irmão, nem parente, nem conhecido. Olha só. Trazia de Antofagasta, 3.000 quilômetros de, como é que chama lá, Punta Arenas, para não se conhecerem. Tanto medo que eles tinham da fraternidade que havia, mas ainda mais entre famílias, vileiros, favelados, que se criaram juntos, jogando bola. E o Raul, e o Bob, vocês conseguem localizar, mas ele parece que está sob proteção, né? Quando vocês chegam até ele. Não, é assim. Então ficamos lá naquela casa. A casa era complicada porque era a Cuca, três gurias jovens de 20 anos, que são minhas amigas até hoje. A Cuca faleceu. E tinha a empregada, que era a Marina Janquineu, era Mapuche, e tinha uma filhinha. E o ex-marido, o Fleck, que era cantor, barítono, infeliz do Fleck. Ex-marido da dona da casa. O meu ex-sogro, digamos. Ah, porque eu tinha namorado uma das meninas, tá? Eu queria falar o que eu falei. Detalhes. Então, o infeliz do Fleck vinha, sentava na sala e começava a elogiar o golpe. Eita. E nós, no quarto da Marina, da Mapuche, com a filha dela, o Bito, de 4 anos, e as duas... Todo mundo com uma Ele sabia que vocês estavam ali? Não, ele não sabia. Ele não podia saber. Não, nós estávamos lá. E o menino, o Bito, engraçadinho, não sei o quê, ele cantava as músicas da Unidade Popular. E era assim, o brilho dele, né? Sem sereia, mano. Vem comigo lá, tocava violão, ensinava ele. Tem até uma música. O Ele menino queria de cantar. 4 anos. E nós lá embuchando a boca lá. Então aí passou 2, 3 dias, começou a e a gente foi aqui, foi ali e tal, e nada do Bob. Aí, claro, aí o esquema era assim, aí a gente já pegou um pouco a manha do toque de queda, né? E aquilo vai começando, logo tu te adapta àquela vida ali, naquelas horinhas que tem, né? Tem que um vai fazer fila para comprar açúcar, o outro vai buscar pão, a guria vai não sei aonde, não sei o que, não sei. E a Cuca começou a ir trabalhar, ela trabalhava num cartório, ali na praça do lado da La Moneda, na Morandê, a famosa rua Morandê, que é onde tem fotos célebres, os caras no chão, assim, os tanques e tal, no momento do golpe, da invasão. Aí... O Bob. Aí a Cuca me emprestava uns ternos bem caretões, assim, do ex-marido, do Fleck, que mal sabia. Do sogro? Do ex-sogro meu. Mas eu não tinha tido convivência com ele. Eu, aliás, nunca via o rosto dele. Olha que situação, né? Na mesma casa, escutando a voz do cara. Porque o comunismo internacional e não sei o quê, os terroristas. Nunca vi a cara do cara. E aí eu me vestia de gravata, paletó, botava um cabelo assim e tal, caprichava na voz, entrava na mala do carro da Cuca, porque os vizinhos não sabiam que tinha aquelas pessoas naquela casa. Era um bairro de casa, assim, casa de 2, 3 quartos. E aí ela ia comigo. Vê, uma senhora chilena, que era radical, era simpática ao Allende. O Allende era muito querido por todo mundo. Mas
Ela não era do nosso lado, assim, entendeu? Estava fazendo aquilo por amizade, por carinho que Humanidade. Por ela tinha humanidade. comigo, pela criança e tal. Ela era uma pessoa muito humanitária. Imagina correr esse risco. Sim. Imagina se um cara denuncia a Cuca. Não, aqui tem um ninho de terrorista, tá cheio de arma lá dentro. Que é o que eles faziam logo, diziam que tinha arma. Os caras invadiam a casa da Cuca, quebrar todo mundo, arrancar tudo, como eles fizeram sistemático. Eles nunca fizeram uma invasão educada. Além do que eles estavam morrendo de medo também. O soldadinho morrendo de medo sempre, entendeu? Muita bebedeira para fazer os troços. Tinha de tudo lá. Então, aí a Cuca ia comigo, chegava ali perto do Estádio Nacional, que era já se tornou rapidamente, em 5 dias, o grande depósito, né? Eu pulava fora da mala, ali num canto, atrás de uma árvore, e vinha caminhando, chegava na frente do estádio, na entrada principal. Aí tinha uma carteirinha de colégio, aquela assim de estudante, que tem um furinho assim para botar, sabe que tem um furinho em cima para botar os lápis, né? E ali tinha um gordão, assim, um sargento com bigode, bem simpático, assim, sabe? Com um livrão alto, assim, bem velho o livro. Aí tu fazia uma fila. As mulheres chorando, com criancinha, desesperada, noiva, com pacote, trazendo comida. Um negócio, assim, horrível. E eu tinha muito carinho pelo estádio, porque o Brasil foi campeão do mundo lá em 62. E olha do que ia assistir futebol, ia ver o Colo-Colo jogar lá no Chile. Era perto da nossa casa, no estádio. E aí perguntava, caprichava no sotaque, largava o nome do Roberto Heinz Metzger. Estamos buscando, não lo vemos? Aí o sargento mexia umas folhas assim, do livro velho, cebado. Não, mijito, acá não hay, acá no está. No, Roberto, no hay ningún Roberto acá. No hay. Usted tiene que buscar en otro lado. Y no me retorne aquí, por favor. No. Mira la cola toda ahí. Usted acaba de perguntar por Roberto. Como se fosse um chileno, Roberto. Aí foi. Daí, alguns dias, saiu um comunicado da Acnur e do refúgio de Padre Hurtado, que era da Igreja Católica, com a lista de presos. E lá estava o nome dele. Então, aí a gente soube que ele estava no Nacional, apesar de não ser. Então, aí ficou nisso. Voltei lá umas 3, 4 vezes, nunca estava Roberto. Não, Roberto, não, mi hijo, não está, não me venha com Roberto. E ficou. Aí a Cuca... Tá muito interessante, mas assim, a gente já está chegando para o final da nossa entrevista e a gente nem falou ainda do que vai acontecer no Chile esse ano, né, para marcar aí os 50 anos. Então, vamos deixar o povo aí mais curioso, dizer que tem entrevista do Raul no site do Brasil de Fato RS, né, contando toda essa história, né, mais profundamente. Isso. Para passar uma régua ali. A Cuca, que trabalhava num cartório importante, que ela era um quadro importante lá, ela chegou um dia com lá um papel, um documento, e conseguiu levar a Vânia e o Bito para o refúgio de Padre Hurtado, que é uns 30 quilômetros de Santiago. Tem autorização para cruzar. Daí, uns dias, ela chegou com um laissez-passer para minha namorada, para Eliana, que estava lá ainda com um documento meio de turista, ela estava meio assim, entendeu? Talvez não fosse visada, né? Os visados eram os que tinham residência. Aí a Eliana cruzou para a Argentina. E aí fiquei eu. E estava muito ruim a situação. E aí não tardou, chegou a Cuca com o laissez-passer oficial da junta, do ministro do interior, para mim. 24 horas para sair do país. E chegou com a passagem. Isso o quê? Depois de um mês? 30 dias, né? E chegou com a passagem. Demanda. Aí botei uma roupa do Fleck, outro dia de manhã. Nunca mais devolveu. Aí escreveu uma crônica. A roupa A do roupa. Fleck. Aí cruzei. Aí na Liebre, na micro, né? E assim, 12 freiras e eu. E as 12 freiras e o motora. Que bom, que maravilhoso, tá. E eu, quando passou ali o argentino, os 13 começaram a gritar de alegria, ai, estamos fora. Era tudo
tudo falsidade deles, estavam contentes de se escapar de lá. Mas o que vai acontecer lá agora, 50 anos depois, 11 de setembro de 2023? A colônia brasileira se calcula em 4 mil pessoas. É provavelmente o maior êxodo da história do Brasil. Tirando o que nós ganhamos da África, né? Que aí nós ganhamos, não perdemos, né? Com milhões de escravizados. E também tirando os êxodos do Guarani, que aconteceram aqui do Paraná até o Rio Grande do Sul no século XVI e XVII, né? Por causa dos bandeirantes. Só um êxodo tinha 12 mil. O do Antônio Luiz de Montoya. Essa é uma outra entrevista que Essa nós vamos fazer, né? Daqui a pouco mais. Então, essa turma toda escapou de tudo que é jeito. Muitos em embaixadas. Centenas e centenas de embaixadas. A Embaixada Argentina em Santiago chegou a ter 700 cidadãos e cidadãs lá dentro, não só brasileiros. Isso tudo foi carregado depois para Buenos Aires. E Panamá, o caso do Teotônio dos Santos, sociólogo brasileiro, e da sua esposa Vânia Bambirra, que doaram sua casa, porque a Embaixada do Panamá tinha um quarto e um banheirinho. E já tinha 200 pessoas lá dentro. Muitos gaúchos, sociólogos importantes, os Sader, Marco Aurélio Garcia, Marini, enfim, Betinho, enfim, então eles foram para essa outra casa que ganhou uma bandeirinha do Panamá, então ali ficou território protegido e hoje é um sítio de memória. Então, dessa turma que escapou de 500 maneiras, até a pé, teve gente que escapou a pé, cruzando a cordilheira, iremos 100, cento e poucos ao Chile agora, e temos uma agenda no Museu da Memória, no Palácio de La Moneda, em 4 ou 5 sítios de memória, especialmente aqueles onde houve muito brasileiro, que é o caso da Casa do Teotônio, que é o caso do Estádio Nacional e do ginásio que hoje se chama Victor Jara. Né? Vai haver um jantar de confraternização, vamos fazer visitas, a comuna de Pedro Aguirre Cerda vai retirar o nome. Isso é importante. De um facínora, que era o embaixador brasileiro, que se chamava Antônio da Câmara Canto, que é nome de rua lá. Vai ser retirado esse nome, foi votado pelos vereadores. Enfim, eu não posso... Ao contrário do que aconteceu em Porto Alegre. Ao contrário do rebatismo da avenida do também especialista golpista Castelo Branco. Então, assim, eu não consigo relatar tudo, vai ser espetacular, emocionante. Pois na entrevista, né, que tu deu para o Brasil de Fato RS, tá lá no nosso site, tu fala que, além de ex-exilados, também vão filhos e netos, né? E muitas crianças que só conviveram lá no Chile nessa época, que vão estar se reencontrando agora. Alguns de Porto Alegre, família Lucas de Oliveira, família Tosca, e netos, e viúvos e viúvas. E novos casamentos que aconteceram na Bélgica, não sei aonde, no México. Então vai ser eu acho que é um momento único, não vai ter 2 vezes isso, até pela idade provecta já da turma, né? Mas é um clima maravilhoso, assim, eu acho que... Eu, pelo menos, que já promovi esses encontros, essa vai ser a 5ª vez que eu promovo lá. O primeiro foi aqui no Sindicato dos Bancários, em 2012. A gente trouxe o sociólogo do Chile, falou Raul Ponte, falou a exilados Isabel Ibarra. Foi aqui no auditório do interessante. Foi bacana. Foi. Passado e o presente. Tu nem chegou a falar, né, que, aqui do comitê, né, o Carlos de Ré. Carlos de Ré, né? A gente está há 11 anos fazendo isso, tanto aqui como lá, sempre alternando. Agora, esses 2 últimos anos fracassou um pouco, porque a situação estava um pouco ruinzinha, mas agora a gente vai lá e vai ser... Só não vai dar para jogar pelada, né? Que era a nossa pelada do sábado, religiosa, seguida de umas Pilsener quente, que a gente tomava, odiando, não tinha gelo, tomamos cerveja quente, mas essa pelada não vai dar, vai ter que ser digital, eu acho. Mas vai ser muita emoção, né? Emocionante. Que também não vai ter de novo, eu acho. Não vai ter de novo. 50 anos de um assunto desse, um êxodo desse, porque é o seguinte, a gente foi salvo pelo Chile. O Uruguai já tinha tido golpe em 73, no mesmo ano. A Argentina vinha de dentro de um golpe.
Foi acabar com o Câmpora, em seguida com o Perón, que foi por isso que eles puderam ir para a Argentina, na embaixada. Senão não iam. Nem teriam entrado na embaixada. Iriam para o mar. Alguns Não foram, tinha né? onde. Alguns foram. É triste isso. E não tinha para onde ir. Então a gente diz assim, a gente diz duas palavras, é gratidão e orgulho. A gente tem muita gratidão pela recepção, salvação, emprego, saúde, solidariedade, amor, namoro, culinária, enfim, religião. Pelo acolhimento. O acolhimento, assim, uma coisa inacreditável. É assim, às vezes, assim, quando chega numa cidade do interior, assim, todo mundo é carinhoso contigo, tem tipo uma novidade. Assim, a sensação que a gente tinha, né? Só que era um país que estava num turbilhão, então foi emocionante. A outra palavra é orgulho, porque nós não ficamos lá nos aproveitando e passando as férias. Nós também participamos do trabalho, da economia, da cultura, dos eventos, nós lutamos e deixamos lá o nosso sacrifício na nossa... Igual que eles, talvez em muitos casos até de uma maneira mais incisiva, dada a nossa experiência que a gente já tinha aqui do sofrimento com a ditadura aqui no Brasil. Então, a gente tem gratidão e orgulho. Funcionários em todas as corporações estatais, privadas, chilenas, químicos, arquitetos, nem se meteram muito em políticos brasileiros, mas nas profissões, assim... Ajudando no projeto de vários país depois do foram, por Alente. exemplo, secretários do Brizola. A gente não vai poder entrar nisso, Raul. Tá, o Bona Garcia foi secretário Mas- aqui, enfim. Tá, desculpa, falei demais. Mas isso tá na tua entrevista no site do Brasil de Fato, mais uma vez. E aproveita, né? E já entra lá no site, no nosso banner do Apoie-se e apoia o jornalismo do Brasil de Fato, porque é lá que tu vai ver esse tipo de história. É lá que tu vai ouvir que no dia 11 de setembro a gente vai estar lembrando os 50 anos do golpe no Chile e não as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Raul, muito obrigada. Uma música. Tu disse que ia cantar um trechinho aí do hino do Chile. Vou cantar a última frase, Tá. que é assim. Que o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Bravo! Muito bom, muito bom. Deixa eu ver a frase, né? O asilo contra a opressão. Isso é lá de 1820. Raul, fica aí bem sentadinho, tá? Que Vou botar cara de entrevistado. os nossos convidados participam de todo o programa, pode dar seus pitacos, porque agora quem vai falar é o Dom Real Pereira dos Santos no seu quadro Descomplicando a Economia. Mas antes, Dom, convidar todo mundo a curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast e nos ajudar a chegar a milhões de pessoas. Descomplicando a economia. Bom, é muito difícil, né, a gente fazer um Descomplicando em área técnica, área de economia, de tributos, depois dessa entrevista com o Raul. Mas eu vou tentar fazer um gancho. Sabe que o Chile, o golpe de 73, ele foi um laboratório do neoliberalismo, né? Foi o laboratório que iniciou o processo, a experiência internacional do neoliberalismo foi ali. Se aproveitaram, se usaram exatamente a estrutura da força, do poder, do empresariado com os lockouts, né? Com as greves de abastecimento, para implementar um grande laboratório em termos de nova forma de administrar o Estado para as classes dominantes. Então, e parece que o neoliberalismo só consegue se desenvolver e se implantar de fato ao lado de um regime de força. Exatamente, exatamente. Porque ele precisa de supressão de direitos, né? Ele Exato. precisa de ataque aos recursos naturais, ele precisa de privatização, ele precisa, digamos assim, de demolição do Estado, né? Exatamente. E de um de um povo faminto. A questão toda que fica, por exemplo, essa experiência, essa onda neoliberal, né, que teve muito sucesso. Eles acabaram com a previdência social no Chile, né? Zeraram. As pessoas, a quantidade de idosos se suicidando era uma coisa
Impressionante aí depois com o governo do Pinochet. Mas eu queria trazer para a nossa realidade isso, né? Porque este mesmo... Como é que se materializa esta ideia neoliberal? Como é que se convence a população a defender algo contra ela própria? Né? Existe uma campanha de propaganda que se faz em cima da ideia de, por exemplo, desde a Constituição de 88 no Brasil, a gente começou, de um lado, a aumentar gastos sociais para implementar o estado de bem-estar. Ou seja, a universalização da saúde, universalização da educação, da previdência, tudo isso veio acontecendo da década de 90 para cá, ao longo da década de 90, durante a década de 90, nos anos 2000, até 2016, quando vem o golpe. 2016, com o golpe, começa a se retroceder ao que nós tínhamos antes da Constituição. E como é que se retrocede? Com o congelamento dos gastos. Ou seja, os gastos vão crescendo, eles saem de 12% do PIB lá em 1990 e chega a 20% do PIB. Isso vem junto com o crescimento de arrecadação de tributos. Ou seja, a gente vai aumentando a arrecadação de tributos. Carga tributária que vai crescendo. E aí, quando começa a crescer a carga tributária para poder dar conta da necessidade de crescimento de gastos, para garantir previdência, saúde, universalização da educação, tudo isso para garantir, era preciso aumentar tributos. Neste momento que os tributos começam a aumentar, vem uma campanha ideológica fortíssima dos setores dominantes contra os tributos. E nós passamos a ser vistos, a população, todo mundo que começa a se beneficiar dos serviços públicos, começa a ser convencida de que o tributo é um roubo, de que o imposto é um roubo. Então, na verdade, estes setores defensores do Estado mínimo, defensores do neoliberalismo, eles não tendo como convencer a população de que o neoliberalismo é bom, eles passam a convencer a população que o tributo é ruim. E aí a população passa a defender, a rejeitar e a reagir contra os tributos. Inicia esse processo todo lá na década de 90 e aí a gente chega com uma campanha de mais de 15 anos de campanha de o Dia da Liberdade de Impostos, né? Impostômetro, o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo, né? Tudo isso é uma campanha midiática muito forte e que hoje praticamente se torna quase impossível alguém, um político, chegar e dizer, olha, nós precisamos cobrar mais impostos. Né? Parece uma heresia o cara chegar e dizer, o Brasil precisa mais impostos, nós não conseguimos atender ainda todos aqueles direitos que nós queríamos atender. Precisamos arrecadar mais. Neste meio tempo, paralelamente a esta campanha contra os tributos, acontece a desoneração de tributos dos mais ricos. O Brasil não é um país com maior carga tributária do mundo, com certeza não é. Então, quando a gente se compara com os países da OCDE, nós temos a 28ª carga tributária. Nós somos uma das menores da OCDE. Só que quando a gente pega a tributação sobre o consumo no Brasil, nós somos a 7ª maior carga sobre o consumo. Qual é a diferença? A tributação sobre o consumo, ela pesa demais sobre os mais pobres. Então, o que aconteceu na década de 90... Explica o que é a tributação sobre o consumo. Ou seja, Isso. tudo que eu compro, eu Tem estou pagando um imposto ali. Isso. Nós e temos... o pobre, todo o salário dele, ou o que ele recebe, vai para comprar principalmente comida. Isso. Mais da metade de tudo que a gente arrecada de tributos no Brasil é sobre o preço dos produtos. É sobre o consumo. Sobre o consumo. Mais da metade. 20% é sobre renda e 3 ou 4% é sobre patrimônio. Então, quem é que paga mais tributos? Aqueles que gastam mais parcelas da sua renda no consumo. O mais pobre, ou seja, o mais pobre gasta 100% da sua renda no consumo. Logo, ele é que arca com a maior carga tributária no país. Os mais ricos, na década de 90, eles trataram de transferir a carga tributária para o consumo. Tá certo? Essa foi uma medida. E outra coisa que eles fizeram também foi eles saírem da tributação da renda. Então, o que nós temos no Brasil é uma carga tributária muito alta para os pobres, mas muito baixa para os ricos. Essa é a realidade.
Agora, nós temos uma carga tributária além de ser injusta, porque pesa mais sobre o mais pobre e muito pouco sobre o rico, ela ainda é insuficiente para aquele sonho de estado de bem-estar social que estava na Constituição. E vejam que os mesmos setores que deram o golpe no Chile, né, e que implantaram o neoliberalismo no Chile, eles querem e defendem que nós temos que ter uma carga tributária que nem a do Chile. O Paulo Guedes, que foi um estagiário no Chile em 73, isso, ele estava lá, né, vindo direto de Chicago, da escola de Chicago, para implementar este projeto lá. O Paulo Guedes, quando entra no governo, a primeira coisa que ele diz: nossa carga tributária tem que ser 20% do PIB. Qual é o país da América Latina que tem carga de 20% do PIB? O Chile. Ou seja, ele queria efetivamente implementar no Brasil o que se implementou na ditadura do Pinochet no Chile. Um Estado mínimo, um Estado que não ampara os idosos, um Estado que não tem saúde universalizada. Enfim, o que fizeram no Chile da década de 70 para cá foi uma destruição de toda uma concepção de estado de bem-estar social que vinha sendo construída pelo Allende. Né? E o que tentaram fazer no Brasil a partir do golpe de 2016 foi exatamente isso. Ou seja, era desconstruir o projeto nacional implementado em 88, que era o projeto de Estado de universalização de direitos, de saúde universal, de educação universal, de redução da desigualdade, de erradicação da pobreza. É esse o projeto, né? Essa questão. Então, é muito importante que agora que estamos discutindo reforma tributária, que a gente se dê conta. Se alguém chegar para vocês e disserem que o Brasil tem que reduzir tributos, é alguém que quer reduzir serviços públicos. É só isso. Tá certo? É alguém que quer um Estado para os ricos e não um Estado para os pobres. Muito bem. E tudo isso, gente, está muito bem explicado nos materiais da campanha Tributar os Super Ricos, que essa menina, a Niara, né, que é uma personagem criada pelo Renato Arueira, o cartunista, e é uma tirinha que sai toda sexta-feira pelas redes sociais da campanha Tributar os Super Ricos, nos conta e tenta nos explicar melhor como é que funciona esse sistema tributário no nosso país e como buscar justiça fiscal e justiça social. Obrigada, Dom. Prensa na imprensa. Bom, aliás, pegando o gancho da fala do Dão, só para referir que nessa defesa desse quadro que tu descreveste, a mídia tem um papel muito relevante. Né? Muito relevante. Mas o meu assunto não é esse hoje. O meu assunto é o seguinte. Walter Delgatti, o hacker, aquele que o Moro chama de Hackey. Né? Pois é, o Hackey, segundo o Moro, ele fez um papel, né? Só pra gente lembrar, ele é um personagem... Ele chama de Hackey mesmo. O Hackey e a conja. A conja. O Hackey e a conja. Ele fez um papel, se vocês perceberem, o papel dele é um papel de jornalista. Digamos assim, um jornalista não fez exatamente o que ele fez, mas, digamos assim, o processo da revelação de agendas ocultas, de levantamento de tampa de esgoto, isso é uma pauta do jornalismo. Deveria ser do jornalismo. Eu não estou dizendo que o jornalismo teria que hackear o Moro, né? O jornalismo não fez isso, quem fez foi esse cidadão. Mas o jornalismo poderia chegar aonde chegou esse cidadão, por meios escusos, e revelar esse quadro todo que foi revelado pela Vaza Jato. Então, hoje, digamos assim, o jornalismo tem uma dívida de gratidão com o Walter Delgatti. Eu acho que mais do que o jornalismo, independentemente, digamos, da ficha corrida do seu Walter Delgatti, o que ele fez, né? O que ele fez através da Vaza Jato, que o Intercept Brasil revelou
de modo farto para o Brasil e para o mundo, o que tinha acontecido, digamos assim, atrás do biombo da República de Curitiba, né? Nenhum jornal fez. Isso acontece por quê? Isso acontece porque a reportagem perdeu espaço. Acontece porque os grandes veículos de comunicação, a chamada imprensa corporativa, ela tem os recursos para fazer reportagem, mas não tem interesse em fazer reportagem. E a pequena imprensa, ou imprensa alternativa, ou qualquer nome que venha a se dar, ela tem o interesse em fazer reportagem, mas não tem os recursos. Né? Então, se vocês forem perceber os últimos anos aí do Brasil, a própria Lava Jato ela não foi objeto de nenhuma reportagem. Ela foi a mídia sendo alimentada pelo Deltan Dallagnol e pelo Sérgio Moro, continuamente, acriticamente. Né? Então, isso é uma tragédia para o Brasil e para o jornalismo. Menos mal que o seu Walter Delgatti conseguiu fazer um processo inverso e revelar, digamos assim, o que estava atrás toda aquela operação, onde, inclusive, deixou a mídia em péssimos lençóis, né? Porque mostrou como a mídia foi acrítica e trabalhou, né? Consumindo aquele prato feito da República de Curitiba. Isso é importante. E para finalizar, eu observaria que nunca no Brasil, eu não me lembro pelo menos, de tantos acontecimentos extraordinários não serem objeto de uma profunda investigação jornalística. Olha, Marielle, é um absurdo completo que o jornalismo, já que a polícia não queria se meter nisso por razões que eu não vou examinar aqui, esse assunto não tenha sido esmiuçado, né? Não tenha sido alvo de investimento pesado da imprensa. Marielle, o porteiro do Vivendas da Barra do Bolsonaro, que sumiu, ninguém sabe onde está. O caso Adélio, muitíssimo mal explicado. O caso Adriano da Nóbrega, fuzilado na Bahia, né, quando não havia nenhuma necessidade disso, não é? Esses casos recentes do Bolsonaro, o caso das joias. Né, e esperemos que o caso da mãe Bernadette também não entre nesse mesmo. Né? Então é isso. É quase, vocês me desculpem, mas é quase um requiem para o nosso jornalismo. Figuraça da semana. Ayrton. Olha, eu pensei nesse personagem que eu acabei de citar, o Walter Delgatti, mas como as minhas opiniões não são muito sólidas sempre, nesse momento eu estou prestes a mudar de voto. Eu acho que o personagem da semana é Dilma Rousseff. Eu acho que é a Dilma, porque a Dilma, digamos, uma vez mais uma absolvição, uma coisa que os seus... Aliás, isso é mais um problema da imprensa, que eu acabei de falar, né? Toda a imprensa pulou no barco do impeachment sem crime de responsabilidade, né? E está sendo desmentida pelos fatos, né? Então, minha homenagem a Dilma Rousseff no quadro Figuraça da Semana. Olha, ela é uma grande concorrente aqui no quadro essa semana, mas eu quero trazer uma outra mulher, mais no sentido de uma homenagem, né? Essa semana nós perdemos a grande Enid Bax, né? Uma das primeiras feministas, realmente feministas, aqui no nosso estado, fundadora do PT, fundadora da CUT, né? Uma mulher que, enfim, tem uma longa história, partiu aos 93 anos, né? E ela não deve ser muito conhecida das novas gerações. E a sua história merece muito ser conhecida. E, por fim, Raul, tu sabe qual foi o último pedido dela para os filhos? Ela entregou o corpo dela para a medicina, para a Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, para ser estudado.
Não haveria, Então, sem velório. sem e velório, sepultamento. sem enterro, né? Só entregou o corpo como, enfim, deixa aí para a ciência, né? Então, isso mais uma vez demonstra a coragem, né? E o comprometimento dessa mulher com a vida. Sem dúvida, Enide sempre à frente do tempo dela, né? É difícil entre a Enide e a Dilma. Eu ia até uma nova personagem aqui para colocar, mas eu vou ressaltar aqui, com todo o respeito à Enide, que ela merece e tal, toda a história dela. A Dilma, pelo que significou e pelo que está significando, né? A Dilma foi a primeira mulher presidente, depois de tudo que ela passou, né? Depois da tortura, depois de ter enfrentado a ditadura, como muito poucos, né? Enfrentou. E ser a primeira mulher presidente, ter sofrido o impeachment. Né? Sem crime de responsabilidade. Injusto, um golpe, né? E agora estar no centro da transformação da geopolítica internacional. Que é isso que está acontecendo hoje no mundo, né? Nós estamos numa mudança, numa inflexão de polos internacionais e a Dilma está lá no centro deste processo. Brilhando nos BRICS. Exatamente. Então eu vou votar aqui hoje com o Centeno com a Dilma. Eu acho que tu vai ganhar uma, hein, Centeno? Ganhar uma. Raul, tu tem alguma sugestão aí de figuraça ou vai junto na... O compositor sempre quer parecer diferente, né? Claro. Não faz como a imprensa brasileira que vai tudo. Maria vai com as outras. O Joãozinho do Pato certo, né? Aí chega num dia, a manchete da Rádio Gaúcha é a mesma da Rádio Verdes Mares do Ceará, de Rondônia, jornal. É tudo igualzinho, que estranho, né? Como eles têm um faro. Bom, eu vou me escapar um pouquinho e já que a gente veio conversar sobre Chile, eu quero destacar a figura do médico, Dr. Salvador Allende Gossens, né? E estou me emocionando. Ele liderou tudo e entregou sua vida. Tá, eu faço o desempate. Por todos os critérios, claro, mas também por um carinho pessoal que eu tenho. Eu secretamente voto na companheira Dilma. Minha velha companheira Dilma. Companheira de Bárbara Palmares. De outras coisas aí. Fechou, gente. Também vou na Dilma. Eu acho que merece. A nossa presidenta, Dilma Rousseff, é a nossa figuraça dessa semana. Muito obrigada, Raul, pela tua presença no nosso podcast De Fato, Dão Real, sempre brilhante. Ayrton Centeno, meu companheiro no leme dessa aventura. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima semana. Não esquecendo, apoie-se lá no site do Brasil de Fato RS e ajude a construir um outro jornalismo, uma outra comunicação. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.